Olá pessoal, Manuel Carlos Júnior falando aqui, como você já sabe, nós somos apaixonados pela experiência do cliente, né? Mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa enxergar a empresa como um todo. E por muitas vezes eu tenho encontrado dificuldade em extrair a melhor experiência, em oferecer a melhor experiência para o nosso cliente, se um elemento fundamental nesse processo, que são os colaboradores da empresa, né, não estiverem profundamente alinhados, né, com essa estratégia e eles não terem também uma boa experiência como colaboradores. Por isso, eu chamei aqui a Andrea Sotnik, que é uma especialista em estratégia de cargos e salários, de RH, enfim, para falar um pouco sobre isso e para a gente poder, de repente, unir as forças, né? É o Customer Experience mais o Employee Experience juntos, para a gente poder ter mais convergência e, evidentemente, mais resultados para as empresas. E daí, André, fica à vontade, seja muito bem-vinda, estou muito feliz aqui a gente começar esse trabalho juntos. Conta para mim, fez sentido esse convite que eu fiz a você? Bom, primeiro um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Para mim faz todo sentido, né? Vou só me apresentar um pouco, sou a Andrea Sotnik, trabalhei 20 anos com RH. Quando comecei com a parte de cargos e salários, todo mundo falava que não importava mais nada, a não ser quanto você paga para o seu funcionário. Né? No começo era assim, funcionário bem pago, funcionário feliz. Hoje em dia a gente já vê que não é isso, né? O salário não é tudo, inclusive não é o primeiro motivo de contratação e nem o primeiro motivo porque os colaboradores deixam as empresas, né? Isso faz parte do dia a dia, mas deixou de ser o mais significativo. Juntar esforços eu acho excelente, porque a gente sempre vê, né? A gente da RH, olha, por que eles, marketing, área comercial, pensa na experiência do cliente e o RH só pensa na experiência do colaborador? E muitas vezes não é a mesma experiência, não tem uma convergência, né? Para que a gente está fazendo isso? Por que as experiências têm que ser tão diferentes ou porque os objetivos têm que ser tão diferentes se a gente está falando da mesma empresa? Né? Então, o que eu sinto falta de juntar esforços de marketing, comercial, com a área de recursos humanos, para trazer esse panorama completo de experiência, né? Desde o que é experiência, começando, por que o marketing sempre pensou nisso e o RH sempre ficou um pouquinho operacional e agora entrando para uma área mais estratégica, estando lá mais perto dos CEOs também. Legal, eu acho que você tocou em vários pontos aí e estratégia, né? Eu acho que é o ponto, né? Por que essas duas áreas fundamentais numa companhia, né, que é o RH, que é o marketing, não podem convergir, né, e trabalhar estrategicamente e, evidentemente, isso acabar se desdobrando também em pontos de ação, né, de ações em comum, né, entre ambos. Né? Eu acho que é juntar esforços, mas eu acho que, sobretudo, eu acho que tem um lado de quebra de paradigmas. Né? Eu vejo muito o marketing, às vezes, sendo demandado pelo RH para fazer ações, campanhas de endomarketing, né? Mas são coisas muito estanques, né? Muito distantes de uma estratégia em comum. Né? Eu acho que é chamar para conversar, né? A gente vê hoje grandes companhias já desenvolvendo áreas de employee experience, né? que estão aí já meio que se destacando do RH, assim como a gente vê muitas empresas hoje com uma área de Customer Experience, muitas vezes derivada do marketing, mas já com uma certa autonomia. Né? Mas eu acho que a gente precisa pensar isso de uma maneira mais estratégica, né? Antes de ir para o operacional. O que você acha, André? Eu acho sim. Por que o seu cliente tem que ser feliz e bem atendido e o seu colaborador não? Né? Então, por que não pensar nas duas coisas juntas? O RH sempre entra em contato com o marketing. Eu preciso de um brinde, eu preciso de uma mochila, eu preciso... Para que isso? Será que esse é o melhor brinde? Começa por aí. Né? Será que uma mochila, uma caneta, um caderno é o que você precisa? Quem definiu isso? Foi o RH ou foi o marketing? Por que não os dois juntos? Por que não ter uma outra ideia
do que dar para o funcionário ou do que presentear o cliente, por que tem que ser diferente? Por que não juntos? Né? Então, eu acho que falta um pouco, né? O RH ainda é considerado uma área muito bombeiro nas empresas, né? Ele vai, chega, apaga o incêndio do dia e vai embora. Apaga o incêndio do dia e vai embora. Dificilmente, né, hoje em dia, você vê as empresas migrando, criando uma parte estratégica de RH para conseguir criar programas para trazer para o funcionário, mas ainda o RH é considerado uma área muito bombeira dentro das empresas. Gostei dessa área bombeira, só apagando fogo, apagando os incêndios ali, ou seja, agindo muitas vezes de uma forma reativa, né? E não de uma forma proativa. Eu acho que essa é a proposta, né? A gente está se juntando aqui para somar esforços, para a gente pensar estrategicamente, né, dentro dos objetivos de uma empresa, né? Como que essas duas áreas podem se somar e fazer um trabalho integrado. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar mais para dentro, né, para poder, de fato, descobrir quem é o nosso colaborador, quais são as dores, quais são os desejos dele, né, a gente começa a ter um pouco mais de profundidade e assertividade em relação às ações que a gente vai implantar. E, ao mesmo tempo, essa assertividade junto ao colaborador, né, que vai impactar positivamente no sentimento dele de pertencimento a uma organização, na experiência dele como colaborador, vai ter reflexos diretos, né, imediatos na experiência do cliente, porque ele vai se sentir, primeiro, parte do todo, segundo, mais engajado com o processo, né, e evidentemente, ele se sentindo bem, as chances dele fazer o nosso cliente final, o cliente externo, se sentir, né, à vontade, vai ser maior, né? Acho que uma das primeiras perguntas, porque nunca se juntou, né, o marketing com o RH, todo colaborador é um cliente? Então, as empresas pensam, não, meu colaborador não é meu cliente, porque às vezes eu faço uma matéria-prima ou alguma coisa química, então você vai falar, não, meu colaborador não compra o meu produto. Uhum. O que não é verdade, porque todo colaborador, ele pode não ser o seu cliente, mas ele é um influenciador da imagem da sua empresa. E eu acho que é isso que o marketing tem que mudar a visão junto com o RH. O colaborador não vai comprar efetivamente, mas ele pode postar alguma coisa sobre a sua empresa, né? Ele pode falar, minha empresa é boa, ou fazer propaganda indireta de uma forma boa ou de uma forma ruim. E isso pode até afetar a imagem, né? Um cliente novo vai falar, não, eu não vou comprar dessa empresa, porque essa empresa não trata bem os funcionários, não incentiva, né, de forma correta os seus funcionários. Ao contrário de quando você pega revisões de funcionários que falam muito bem da empresa, que incentivam funcionários felizes, primeiro, eles vão trabalhar melhor e vão engajar os funcionários internamente. Né? Acho que uma palavra que você trouxe muito, que é muito utilizada por RH, é o pertencimento. Né? Da onde vem esse pertencimento? Então, quais são os valores da empresa? O que a empresa quer trazer para dentro do seu colaborador? Como colocar o colaborador pertencendo ao valor, ao bem maior que a empresa quer trazer? Né? Eu gosto muito do PLP, né? Do presidente ao porteiro. Todo mundo tem que saber aquilo que ele faz, por que ele faz, quem que ele ajuda. Né? O porteiro ajuda até o diretor, né? Se ele não faz o trabalho dele direito, os clientes vão ficar do lado de fora. Né? Então eu acho um atendimento, um sorriso, uma forma de você trabalhar, isso vem desde o RH, que passa pela experiência do funcionário, porque o funcionário só vai sorrir se estiver feliz, né? Se estiver satisfeito na empresa onde ela trabalha, para trazer os resultados que pode vir de uma outra função. Adorei esse do PLP, né? Do porteiro ao presidente. Eu acho que todo mundo é responsável pela experiência do cliente. Ó, já até rimou aí. Do porteiro ao presidente. Não, e é verdade, você falou isso, né? Mais diferente que seja o cargo, a função dentro da organização, ele tem uma relação, né, direta ou indireta com o resultado final. Né? E você imagina, de repente, uma reunião importante que vai acontecer de forma presencial,
na sede da empresa, vai receber um grupo de clientes especial. O primeiro contato é com o porteiro, né? Recepcionista, porteiro, não importa, copeira, né? Você prefere ser atendido por alguém sorrindo, né? Uma copeira ou alguém que te fale bom dia, ou alguém de cara amarrada? E isso você acha que vem da onde? Vem do treinamento, né? Vem quando começa, e aí a gente entra numa parte que eu gosto de dizer, quando começa a experiência do colaborador? A experiência do colaborador começa muito antes dele saber que ele vai ser colaborador da sua empresa. Porque ele tem que querer ser colaborador da sua empresa. Já foi a época, né, onde a gente tinha trabalho sobrando, né? As pessoas podiam escolher. Hoje a pessoa pode escolher onde ela vai trabalhar e ela vai querer trabalhar no melhor ambiente de trabalho. Ela vai pesquisar sobre a sua empresa. Então, quando começa? Começa já antes de você contratar. Eu quero ser uma boa empresa para trabalhar, eu quero mostrar o que eu trago de bom para a comunidade, para os meus funcionários e para os meus clientes. Uma vez você contratando, recrutamento, você usa recrutamento interno, externo, não importa, né? O que eu quero dizer é, você vai começar a experiência antes de começar a experiência. Eu gosto de falar dessa forma. Que legal, olha só um olhar muito mais profundo, né? Porque a experiência muitas vezes se constrói com a percepção inicial que a pessoa tem daquela marca, daquela marca, daquela empresa e tal. Então, muito antes dela, de repente, se candidatar a uma vaga, mas, por exemplo, ela tem uma imagem já construída através de um conjunto de pontos de contato, né? Pô, a empresa X, eu tenho uma imagem dela positiva, né? E daí, efetivamente, talvez o primeiro touch point direto, né, o primeiro ponto de contato direto seja daí num processo de recrutamento, seleção, numa entrevista? Começa sempre numa entrevista, né? Pode ser que seja online ou você tem que fazer os testes, enfim, online antes de ir para uma entrevista pessoal. Então a primeira pergunta que eu sempre faço é: por que as empresas não dão um retorno? Muitas vezes você faz a entrevista e você vê, assim, a grande maioria das empresas não dão retorno. Eu acho que hoje em dia um retorno é o mínimo que a gente espera. Sem dúvida. A vaga fechou, não é tão difícil, você não precisa ligar para a pessoa, você não precisa ter um contato direto no retorno, ele sendo negativo. Um e-mail bem escrito, agradecendo a participação, falando que vai deixar o currículo para próximas seleções, né? Explicando, olha, gostamos de você, muito obrigado, outra pessoa preencheu a vaga. O que custa? A pessoa já sabe que aquela vaga foi preenchida e ela já tira aquela vaga do radar. Né? Então, nossa, eu preciso ligar para 5.000 pessoas? Não, você precisa mandar um e-mail, você precisa mandar um WhatsApp, alguma coisa agradecendo a participação daquela pessoa e avisando que a vaga foi encerrada. Isso já começa na experiência de, nossa, essa empresa teve o cuidado de me avisar que a vaga já foi encerrada, né? E que estou dentro do banco de dados para próximas vagas. Ou seja, posicionou de uma maneira super simples, mas já causou uma boa... Mesmo para o candidato que não preencheu aquela vaga, já causou uma boa impressão, né? De cuidado. De cuidado, de atenção. De atenção, exatamente. Uma coisa tão simples, tão pequena. Você vê, olha só que insight que a André acabou de trazer para a gente. Eu não imaginava que empresas de um porte, né, de grande e tal, não tivesse esse pequeno cuidado aí de... Muitos não têm. Que loucura. Né? E quer uma coisa melhor, assim, ó, trazendo aqui para nossa experiência, imagina que você é uma empresa de bens de consumo, ou que você tem um produto que você compra, né, que as pessoas compram. Você tem 3 candidatos finais que foram para a entrevista com o diretor. 3, porque normalmente não vão mais do que 3 ou 5 para você escolher um. Final. Não estou falando daquela seleção online, estou falando da seleção final. Sim. Custa mandar um kit agradecendo? Nossa, olha, eu recebi um kit, por que não? Pô, excelente. São 3 pessoas. Não, é uma forma até de você, né, fazer uma propaganda. Uma propaganda, são 3 pessoas, você dá aquela atenção especial. Principalmente se você está concorrendo para uma vaga dos níveis mais altos, por que não? Né? A gente não está falando de 5.000 pessoas, está falando de 3. Manda uma caixa, um retorno, obrigada, infelizmente você não foi escolhido, nós gostamos muito de você e tal. Uma carta bem escrita
com um kit, por que não? Nossa. A pessoa vai lembrar disso para sempre. Muda completamente a percepção. Olha só, bom, e eu acho que se a gente trabalhar isso de uma maneira integrada, né? Eu vejo as empresas hoje cada vez mais, né? Aleluia, se preocupando com a experiência do cliente final, mas se a gente conseguir ter esse mesmo olhar para dentro, né? E mesmo para, né? Você trouxe aí uma informação importante, mesmo para aquele candidato que não foi contratado, né? Mas foi para uma etapa final, tal, de seleção, esse cuidado, né? Por quê? Porque ele, além de tudo, né, ele vai poder falar a respeito, ele vai poder influenciar, ele vai ser... Não fui contratado, mas gostaria de continuar trabalhando, de um dia ser. Ele pode postar isso. Ele vai ganhar um kit, com certeza, ele vai tirar uma foto do kit. Não, vai. Vai, hoje em não dia vai? até postar, né, numa Então. rede social, até porque hoje a gente não tem ideia, mas o poder que nós temos, e quando eu digo nós, é eu, a Andréia, você que está nos assistindo, o poder que a gente tem hoje de gerar conteúdo, de gerar informação, de formar opinião através aí das redes sociais é muito grande. De repente você não precisa ser um influenciador ou ter muitos seguidores, né? Mas se você fizer uma postagem muito assertiva, né? Ou de repente até muito polêmica sobre algum assunto, isso vai como um rastilho de pólvora, isso daí vai se espalhar e vai, de certa forma, viralizar, né? Então a gente tem um poder hoje, por menos que a gente ache que a gente tem, né? A gente tem um poder muito grande de formar opinião, né? Tanto para o bem como para o mal. Tanto para o bem como para o mal. E eu te pergunto, o marketing hoje em dia, eu vejo algumas empresas que não têm, mas imagino que você tenha mais contato, uma área que cuide das hashtags, vamos dizer, que a pessoa posta alguma coisa, precisa de um retorno da empresa. Eu quero um retorno da empresa, estou postando uma reclamação ou algo positivo da empresa. Alguém dá retorno? Hoje a área ligada diretamente ao monitoramento das redes sociais que as grandes companhias têm, eles monitoram isso, né, hashtags tal, e para poder dar um retorno, para muitas vezes conter uma crise, antes que ela, né, ganhe uma proporção maior. Mas assim, eu confesso que ainda são poucas as empresas que têm esse cuidado, né, de repente fazer monitorar as hashtags aí full time, em tempo integral tal, porque de repente uma hashtag, um comentário aí pode, né, criar aí um problema de proporções muito maiores, né? Ou criar um problema ou trazer uma solução, né? Se alguém posta uma hashtag positiva, por que a empresa não pode pegar essa hashtag e repostar? Olha, falaram isso da nossa empresa. Você já potencializa o bem que a sua empresa está fazendo. É verdade, sem dúvida alguma. Não, e eu percebo, a partir do momento que se a gente, né, de fato integra essas duas áreas, né, a Employee Experience com Customer Experience, a gente vai colocar no jogo, né, um elemento fundamental que é o colaborador. O colaborador ele vai poder nos transmitir, nos dar feedbacks, né, nos dar informações preciosas, porque muitas vezes é o nosso colaborador que está na linha de frente lá, tendo contato direto com o nosso cliente final. E a partir do momento que a gente coloca ele no jogo, ele se sente parte do todo, né, do time como um todo, ele entende o processo e essa interdependência que há, ele vai poder nos dar subsídios, nos dar informações preciosas para a gente poder aperfeiçoar o processo, para a gente melhorar, né? Então eu acho que mais do que nunca a gente não pode tratar isso como coisas estanques, né? Eu acho que a gente tem que integrar. E como que você imagina, André, que possa ser o início dessa integração entre o employee e o customer experience? Já vem da palavra que você falou. Qual é a primeira coisa que o funcionário faz quando entra na empresa? Programa de integração. Então, o que é esse programa de integração? Que normalmente é aquele programa onde você vai para a empresa,
senta uma semana numa sala, cada pessoa vai lá e fala do seu, e você, óbvio, não lembra de metade do que foi falado, muito menos o nome das pessoas, porque é muito difícil você, em uma semana, nervoso, porque está começando um trabalho novo, lembrar de tudo. Então, por que não transformar esse programa de integração em algo mais prazeroso? Nossa. Né? O marketing. Então, além de tudo, vamos ver o cliente final, né? Porque você só passa pelas áreas. Às vezes, um ou outro leva, se você tem uma fábrica bonita, ou mais interessante, mas e o cliente final, né? Por que o funcionário não passa por uma experiência completa dentro da empresa? O que é estar dentro da empresa, independente do cargo que ele vai assumir? Né? Porque às vezes as pessoas falam, não, eu vou fazer isso só para tais cargos não é necessário. É necessário, né? O que a gente quer é trazer o pertencimento. Então, todo mundo precisa saber o que a empresa faz, o que a empresa quer alcançar. Então, é necessário, sim, para todo mundo. Muito legal. Ou seja, a integração que normalmente as empresas fazem para os novos colaboradores pode e deve ser um momento especial, né? Por que não, usando um termo que a gente usa aqui, tornar essa integração mais sexy, né? E menos árida, né? Menos enfadonha, menos chata, menos cansativa, né? Vamos pensar, né? Eu acho que esse pode ser, inclusive, um belo produto que a gente possa desenvolver junto, porque você é expert em integração. Você já participou de inúmeros processos de desenvolvimento, né? De processos de integração. E nós, né? Por outro lado, trabalhamos a experiencialização, né? De processos, de momentos, de ações, né? Eu acho que a gente trabalha, se a gente conseguir, pensa bem, um trabalho de integração, onde a gente possa só colocar pessoas apaixonadas pelo que fazem, com brilho no olhar, para fazer parte da integração, né? Para transmitir a paixão que eles têm pela empresa para os novos colaboradores. Pensa bem, a gente trabalhar tudo isso com storytelling, de repente de uma maneira gamificada, de uma maneira que a pessoa mais lúdica, que o colaborador possa desenvolver, de repente, alguma atividade que ele vai estar completando algumas coisas, tal, que ele vai estar participando de uma maneira mais colaborativa. A gente trabalhar a memória afetiva desse novo colaborador, né? A gente marcar com alguma coisa que de repente vai fazê-lo lembrar de um doce momento da infância dele. A gente trabalhar, de repente, a ativação dos 5 sentidos, né? De repente, em alguns momentos bem pontuais, a gente trabalhar uma degustação ou uma refeição super agradável, prazerosa. Trabalhar, de repente, no final, né? Ele ganhar um kit, um prêmio, alguma coisa que faça sentido para ele. Trazendo isso para a sua metodologia, eu acho que a integração pode ser um momento uau de quando você entra na empresa. Né? Que vai marcar ali na memória. Você quer que a integração, que você já investe, seja aquela coisa que, graças a Deus que acabou, ou, nossa, uau. Agora eu quero continuar trabalhando. Estou mais animado ainda. Mais ainda. Que legal. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer. E não, ainda bem que acabou. Uau, olha tudo que eu aprendi quando eu entrei na empresa. E agora eu quero continuar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser pensado. Andréa, adorei a sugestão. Já estou pensando aqui qual vai ser o nosso primeiro cliente que a gente vai desenvolver um projeto de integração único, memorável, que provoque o uau, né, naquele novo colaborador ali, e já criar, já reforçar esse senso de pertencimento, né, a partir daquele momento você é parte do nosso time, né? Enfim, eu acho que isso com certeza vai trazer benefícios práticos, e mais do que isso, a gente vai poder tangibilizar, porque eu acho que essa é a palavra, porque quando a gente trabalha com experiência, e o que é experiência, né? Experiência nada mais é do que um conjunto de percepções, né? De relacionamentos, de relações, de vivências que você vive com alguém ou com alguma coisa, né? Que te fazem sentido, que te conectam emocionalmente ou não. Né? Então, trazendo isso para o nosso, né? Eu acho que as empresas hoje, mais do que nunca, eu acho que o grande objetivo do nosso trabalho é
transformar o intangível, que são essas experiências, né, internas e externas, em algo tangível, né? E a gente possa trazer isso para indicadores. Que indicadores que você imagina que a gente possa trabalhar para as organizações poderem até medir a eficácia do nosso resultado, do resultado do nosso trabalho, enfim? Bom, eu acho que indicadores você tem, considerando pessoas, né? Considerando os colaboradores. Primeiro, o turnover, né? Quanto mais você mantém o seu funcionário dentro da empresa, melhor você tem o capital intelectual dentro da empresa, você consegue desenvolver mais esse capital intelectual e consegue manter. O turnover, novamente, é algo muito caro para as empresas, pensando no pessoal, então você contratou, você treinou, você fez a integração e você perdeu o funcionário. Então você tem que começar tudo de novo, desde o recrutamento e buscar, isso demora muito tempo. Quanto tempo? E aí vem a imagem da empresa, né? Perdi um funcionário. Será que eu demoro muito tempo para recontratar? Por quê? Qual é a minha imagem no mercado? Quanto melhor a sua imagem no mercado, mais rápido você contrata alguém para aquela posição. Então, quanto tempo você demora entre perder alguém e contratar alguém para aquela posição? Né? Então, acho que esse é uma boa medida. Você tem pesquisas de clima, pesquisas de satisfação interna, isso também, né? As pessoas gostam muito de aparecer nas revistas, como as empresas gostam, melhores empresas para se trabalhar. Isso é medido, né? Lógico, quanto mais você aparece, de novo, mais os funcionários querem ir para aquela empresa. Né? Independente do que ela faz ou de qual é o produto, você vê que os funcionários gostam de empresas que estão aparecendo, né? Ou que tem alguma coisa, algum valor daquela empresa em comum com aquilo que eles estão procurando. Muito legal. E te ouvindo agora, me veio também, por exemplo, a gente tem um indicador na área de Customer Experience, que é o NPS, o Net Promoter Score, né? Que a gente mede de uma maneira muito simples, né, mas muito poderosa, se o cliente é um cliente detrator, se é um cliente neutro, se é um cliente torcedor, promotor do seu negócio. E sem dúvida alguma, te ouvindo, né, eu acho que a partir do momento que a gente aumenta, né, a retenção dos talentos, das pessoas que performam melhor na nossa organização, consequentemente, né, a empresa vai performar melhor, a empresa vai entregar melhor os seus produtos, os seus serviços, e isso vai ter um impacto direto no NPS. Né? Eu acredito que a gente trabalhar essa correlação, né, que eu acredito que exista entre reduzir o turnover e aumentar o NPS. Eu acho que existe uma relação direta e vamos nos aprofundar nisso, né? Sim, sim. Nossa, que demais, né? São inúmeras possibilidades aqui, a gente está, né, nesse bate-papo aqui. Eu queria, antes de mais nada, dizer para você ficar atento. Se você, de fato, não é uma empresa como todas as outras, né, que é uma empresa única, uma empresa singular, e quer demonstrar isso, né, no seu Employee Experience e no seu Customer Experience, vem com a gente que vai ter muita novidade, muitos conteúdos aí novos para a gente trazer para você em primeira mão, né? Eu acho que trazer insights novos, trazer ideias novas e, por que não, também trazer produtos novos que vão aí te ajudar, né, nessa jornada aí de transformar a experiência do seu colaborador e, consequentemente, a experiência do seu cliente final, da sua Customer Experience. Eu quero agradecer, quero lembrar que não adianta dar um Google e procurar produtos para melhorar o Employee Experience. Cada empresa é única, a sua empresa não é igual a outra. Quais são os seus valores? A gente conecta os seus valores, né? O que você quer trazer para a empresa, com que experiência você quer para o seu funcionário. A gente vai trazer aí uns outros insights de que funcionário, o que é, quais são esses colaboradores, né? A gente vai trazer um pouquinho depois, mas sempre pensando nisso, você não é igual a todo mundo e é isso que a gente quer mostrar. Show, demais. Bom, vem com a gente, vem experiencializar. É isso aí.